1 Timóteo 4, 1 e 2. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos dias, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé. Por causa de 3 coisas eles vão apostatar da fé. Primeiro, porque eles vão obedecer a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Segundo, porque eles vão ser influenciados pela hipocrisia dos que falam mentiras. Terceiro, porque eles serão influenciados por alguns que têm a consciência cauterizada. Paulo fala para Timóteo, tanto na primeira epístola a Timóteo, quanto na segunda epístola a Timóteo. Ele fala sobre os últimos tempos, falando de gente nos últimos tempos. E aí ele diz que nos últimos tempos vai haver gente com problema. Vai haver gente obedecendo a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Vai haver gente muito hipócrita e vai haver gente com a consciência cauterizada. Escrevendo na segunda epístola a Timóteo, Paulo amplia isso. Falando de homens maus, homens egoístas, homens egocêntricos, que não vou falar disso. Falando que nos últimos dias, os homens serão afetados pelo mal de um jeito que não foram antes. Pastor, mas sempre teve gente ruim no mundo. É verdade, né? Sempre teve gente ruim no mundo. Sempre. Mas Paulo está dizendo que nunca teve tanta gente ruim no mundo quanto nos últimos tempos. Que nos últimos tempos haveria um mover de gente ruim sobrando, gente ruim saindo pelo ladrão. Mas quando eu vou observar a crença de Paulo, a base da crença dele, eu percebo que o que ele quer dizer mesmo não é que vai ter gente ruim. E quando você lê 2 Timóteo capítulo 3, Paulo parece muito mais enfático em falar que vai ter gente ruim no mundo. Sabe por que Deus precisou falar comigo que nos últimos dias vai ter gente ruim no mundo? É porque às vezes, no mesmo dia, ou na mesma semana, ou no mesmo mês, passa tanta gente ruim na vida da gente, num pequeno período de tempo, que faz a gente ficar com aquela sensação de decepção com o ser humano, de decepção com gente. Quem já teve essa sensação de eu estou decepcionado com o ser humano? Quem já teve essa sensação? Eu tenho ela de vez em quando. Às vezes, num dia só, você vê vários indivíduos agindo como se eles não fossem gente, como se não fossem humanos. E aí surge uma ojeriza psicológica, uma vontade de vomitar emocional na gente, uma sensação de: será que o ser humano é realmente assim? A Berê é testemunha que de vez em quando eu chego em casa e falo para ela assim: amor, eu ouvi uma história assim. Será que tem gente capaz de fazer isso mesmo? Mas é claro que a resposta é óbvia. Se eu estou vendo fazer, é porque tem, né? Alguém fez. E aí dá uma decepção com o ser humano. Dá uma decepção com gente. E quando a gente lê o texto, Paulo dizendo: nos últimos dias, os homens serão maus, egoístas, egocêntricos, mais amantes de si mesmos do que amantes de Deus. Quando a gente vê Paulo fazendo isso, a gente lembra do nosso sentimento de decepção com o ser humano. E a gente pensa que Paulo estava falando da decepção dele com o ser humano dos últimos dias. Mas não, Paulo não estava, porque quando você olha a base da crença de Paulo, Paulo acredita sinceramente que um homem
assassino e perseguidor de cristão, pode mudar de vida, encontrando Jesus, mudando de postura. Paulo acredita que Deus dá jeito no pior pecador. Então, acreditar que Paulo está tendo ojeriza de gente não bate com o conjunto geral das crenças dele. Então, do que Paulo está falando mesmo que vai haver no último dia? Não é homens maus. Paulo está dizendo que nos últimos dias haverá um clima espiritual e psicológico preparado na humanidade, num lugar que Jung, o mestre Jung, chamava de inconsciente coletivo. Paulo estava dizendo que nos últimos tempos, no último momento dos seres humanos na Terra, antes do arrebatamento da igreja, antes de Deus resolver as questões com a humanidade, que nesse último momento, os seres humanos estariam submetidos a uma certa pressão psicológica, estariam submetidos a uma certa pressão espiritual, e por isso ele classifica as coisas ali como doutrinas de demônios, como filosofia demoníaca moldando a mente humana, como consciências cauterizadas, gente que não acredita em Deus direito, e por isso troca Deus por qualquer coisa, influenciando as pessoas, falando de uma tensão generalizada na sociedade, que inspira as pessoas a deixarem o pior delas virem à tona. O resultado disso é, se tem muita gente deixando seu pior vir à tona, o que vai parecer é que todo mundo é ruim. Mas na verdade, todo ser humano é cria de Deus. Eu falo cria para não dizer apenas criação, para falar da participação da natureza, porque quando a gente diz que fulano é cria de Beltrano, não estamos dizendo apenas que ele é um quadro pintado por um pintor, estamos dizendo que ele deu a luz, ele botou essa pessoa para fora, e essa pessoa que é cria dele tem natureza dele em si. Nós somos cria divina, então tem alguma coisa dele na gente. Por pior que a gente seja, o ser humano foi criado por Deus, porque quando Deus fez a gente, Ele fez um boneco de barro e soprou do espírito dele, do DNA dele, da genética dele na gente. Tudo bem, a gente caiu depois, a gente pecou depois, e aí a natureza das trevas entrou na gente também. E nós geneticamente somos formados por esse bem de Deus que há na gente, mas também pelo mal das trevas que há na gente. Então todo ser humano tem impulso para o mal, impulso para o bem, e esse homem vai ser um bom homem se os impulsos para o bem ganham força, se são alimentados, se são fortalecidos principalmente pela crença certa. Mas Paulo está dizendo que esse homem que tem duas naturezas operando nele, que esse ser humano que é capaz do bem e do mal sempre, esse ser humano vai viver um tempo em que o inconsciente coletivo vai estar povoado por tensões, por pressões que tendem para o mal, e faz com que a quantidade de gente sendo mal aumente exponencialmente. Jesus estava falando disso quando comparou os últimos dias com duas épocas. Jesus diz que os últimos dias serão como nos dias de Noé. Eram dias horríveis. E que os últimos dias seriam como os dias de Sodoma e Gomorra. O que acontece nos dias de Noé é exatamente que o inconsciente coletivo daquela época era terrivelmente mau. Quando o Gênesis fala do dilúvio, no dilúvio tem uma fala divina dizendo assim: não tem jeito de disputar com esse homem, porque ele está continuamente mal, seus pensamentos são continuamente mal, sua tendência é continuamente para o mal, ele não está querendo o bem. Então tem de dar um basta nisso. Quando Deus manda os anjos conversarem com Abraão, para Abraão orar por Sodoma e Gomorra por causa do tempo, a fala dos anjos para Abraão foi: olha, chegou um clima pesado nas narinas de Deus, e Ele mandou a gente verificar o negócio, porque lá em Sodoma o mal está dominando. Quando nós lemos a fala
dos profetas Isaías e Jeremias a respeito de Sodoma e Gomorra, a fala deles não era de que o povo de Sodoma foi destruído por causa dessa ou daquela ação, mas que Sodoma e Gomorra foi destruído por causa de uma tensão, uma tendência generalizada numa sociedade inteira para o mal. Paulo está dizendo que os últimos dias, o pior das pessoas virá à tona. E por isso, Jesus, falando dos últimos dias, disse que naqueles dias a iniquidade vai multiplicar tanto que o amor de muitos esfriará. Tem uma versão no português que diz que o amor esfriará de quase todos. Mas foi Jesus também que disse que aquele que perseverar até o fim será salvo. Escuta isso. Quando tudo é bom, quando tudo é fácil, os prêmios são pequenos e escassos. Parece um pouco com a lei da oferta e procura. Se tem muita oferta, a gente paga pouco. Mas quando tem pouca oferta, a gente paga muito. Parece com isso. Sabe, em tempos em que é fácil servir a Deus, seu galardão vai ser pequeno. Então eu queria te desafiar para uma coisa. Eu queria te desafiar para olhar o mundo que nós estamos vivendo como a sua chance de ganhar mais. Por que eu estou te desafiando a isso? Porque no geral, nós estamos sendo desafiados para olhar para o nosso momento difícil da história e dizer assim: eu vou ceder porque está todo mundo cedendo. Eu vou negociar porque está todo mundo negociando. Eu vou me corromper porque está todo mundo se corrompendo. Eu vou largar Deus porque está todo mundo largando. Eu vou cair porque está todo mundo caindo. Esse é o apelo que a nossa geração faz no nosso ouvido. Mas eu queria te desafiar a outra coisa. Eu queria te desafiar a tomar outra postura. Eu queria te desafiar a olhar para o mundo ao seu redor e perceber que você tem uma chance ímpar. Uma chance que outras gerações não tiveram. Uma chance de estar entre os poucos que ficaram firmes. Uma chance de valorizar seu passe. Sabe, gente que nasceu em épocas em que acreditar era fácil, porque se ganhava para acreditar, se lucrava com acreditar, tinha provas para acreditar, aonde as crenças estavam bem delineadas, e as crenças faziam parte da cultura geral, da cultura da nação, do rei, do povo. Então é confortável crer: esse povo não ganhou galardão grande porque não pagou preço nenhum. Escuta o que eu estou te falando. Você é um sortudo. Você é um sortudo. Sabe por que você é um sortudo? Porque você vive num tempo em que a iniquidade multiplicou, o amor esfriou de quase todos, e você tem uma oportunidade de ser um dos poucos que vai parar de ser vítima, parar de ter peninha de si mesmo, parar de se escandalizar por causa de besteira, e vai tomar postura e dizer: esse é meu Deus, e se tiver que morrer por ele, eu morro. Se tiver que tomar prejuízo por ele, eu tomo. Se tiver que ser desonrado por ele, eu vou ser desonrado. Porque esse é o Deus que eu escolhi, e eu pago qualquer preço para não abrir mão dele. Você vive num tempo em que as pessoas são amantes de si mesmas, em que as pessoas estão o tempo todo buscando vantagens, e a razão para ela escolher esse Deus é por causa das vantagens, e quando dá desvantagem, ela o abandona. Deus está te dando a chance, Ele está te dizendo que é verdade que o seu tempo é mais difícil do que os outros,
mas o seu prêmio será maior do que o dos outros. Seu galardão será maior do que o dos outros. A sua posição será maior do que o dos outros. Porque você tem uma oportunidade ímpar de crer e se comprometer de verdade. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Você não tem que fazer parte da multidão que se escandaliza. Você não tem que fazer parte da multidão que sai no lucro. Você não tem que fazer parte da multidão que se magoa. Você não tem que fazer parte da multidão que se chateia. Você não tem que fazer parte da multidão que fica. Você pode fazer parte dos poucos que sobem. Você pode fazer parte dos poucos que são fiéis. Você pode fazer parte daqueles que levam Deus a sério. Você pode fazer parte daqueles que pagam qualquer preço para não largar esse Deus, porque esse é o seu Deus.